Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor agora na carta aos Hebreus, capítulo 8, dando continuidade à exposição do livro de Hebreus, capítulo 8, versos de 3 a 6. Eu vou ler todo o capítulo, mas nós vamos, dando continuidade à exposição, ler dos versos 3 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Venha que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador, e superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda. E de fato, repreendendo, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Queridos, nós estamos fazendo uma caminhada aqui no livro de Hebreus e nós percebemos qual é a intenção primordial do autor, que é convencê-los que o ministério de Cristo é maior que qualquer outro ministério anterior ao dele. Por isso as comparações, porque o judaísmo necessariamente teria sua continuidade com o cristianismo. Não seria nem judaísmo nem cristianismo, seria uma coisa só, uma progressão. Hoje nós chamamos a igreja de cristã, mas a igreja sempre foi cristã. Essa divisão que nós fazemos, ela às vezes nos traz um entendimento errado. A igreja sempre foi igreja cristã. Os judeus eram cristãos e nós somos cristãos porque temos Cristo como fundamento. Não quero impor aqui uma nova terminologia, mas eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. E é isso que o escritor de Hebreus quer mostrar. Essa continuidade, essa progressão do Evangelho, mostrando que aquilo que ficou para trás representava um início, sombras que apontavam para aquilo que é real. E aquilo que nós iniciamos falando no capítulo 8, eu gostaria de lembrar que inicialmente o escritor do livro de Hebreus, ele quer demonstrar, aqui no capítulo 8, que o sacerdócio de Cristo é espiritual, em contrapartida do sacerdócio levítico. Por isso ele serve no verdadeiro tabernáculo, diante do trono de Deus, como nós vimos.
mais precisamente à direita de Deus, ou seja, no lugar mais exaltado, de maior honra nos céus. E por quê? Porque homem nenhum poderia alcançar essa posição, e muito menos estar diante do Altíssimo, sem sofrer o julgamento e a ira de Deus, e permanecer vivo, permanecer de pé. Como nós vimos hoje no Salmo, né? Que os perversos não prevalecerão. E a ideia ali é de ficar de pé. Nenhum homem pode ficar de pé diante do juízo de Deus. Mas Cristo está aqui. E nós estamos nele. E eu gostaria de continuar seguindo a exposição aqui do autor sagrado, demonstrando, mais uma vez, que o sacerdote levítico não poderia coexistir com o sacerdócio de Cristo. Isso vai apontar para coisas muito interessantes para nós hoje. Vamos ver no verso 3, quando o autor diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. No capítulo 5, no primeiro verso, nós vemos o autor sagrado proferindo as mesmas palavras, quando ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado de entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Percebam que é a mesma coisa que o capítulo 5 está dizendo, ou seja, o autor está querendo provar que todo sacerdote é constituído por Deus de entre os homens, e nós vimos isso quando nós estudamos o capítulo 5, para oficiar em favor de quem? Para oficiar em favor dos homens, do seu povo diante de Deus, ou seja, fazer expiação dos pecados do povo, trazendo sacrifícios diante de Deus. O sacerdote aí torna-se um pacificador entre Deus e os homens, porque está aplacando a ira de Deus com esse sacrifício. Dessa afirmação, nós precisamos compreender, nós compreendemos que um sacerdócio sem sacrifício é inútil. O que vai caracterizar o sacerdócio é o sacrifício. Mas Cristo não tinha vítimas sacrificiais como aquelas que eram oferecidas sob o regime da lei. E aí nós estamos vendo um contraste no verso 3, um contraste entre dons e sacrifícios que o sacerdote deveria oferecer, se referindo a dádivas, como nós já vimos anteriormente, e sacrifícios, e a oferta única, mencionada aqui no verso 3, quando ele diz na sua segunda parte: por isso era necessário também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O sacerdócio, segundo a lei, era constituído para oferecer dons como sacrifícios, dádivas como sacrifício, e aí nós vimos que ele está se referindo a todo tipo de sacrifício, não somente o sacrifício anual, mas as ofertas pacíficas, de uma forma geral, todo sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, Cristo, tivesse algo para oferecer. E é interessante nós observarmos o que está implícito aí. O que está implícito é que nenhum homem pode achar favor diante de Deus, a não ser pela intervenção de um sacrifício. E aí nós concluímos que as nossas orações, para serem ouvidas, elas devem estar fundamentadas sobre um sacrifício, senão elas não são ouvidas. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: aqueles que vão a Cristo e ignoram a sua morte e todavia se lançam na presença de Deus, são culpados de soberba fatal. Na semana passada nós citamos isso, que ao orarmos, ao nos dirigirmos ao Senhor, clamando pelos nossos pecados ou pela nossa vida, o que deve estar na nossa mente é o sacrifício de Cristo. Nós devemos orar
olhando, visualizando, podemos dizer assim, nas Escrituras, esse sacrifício. João Calvino ele vai dizer que se quisermos aprender a orar de forma conveniente, precisamos ter diante de nós a morte de Cristo, a qual santifica as nossas orações. E o que significa a morte de Cristo? Sacrifício oferecido em favor do pecado. Por quê? Porque Deus jamais vai ouvir a nossa oração, a não ser que Ele seja inclinado de forma graciosa a isso. E antes de tudo, aplacado na sua ira contra nós, visto que os nossos pecados nos conduzem a isso. Lembra o que nós falamos hoje de manhã, ali no Salmo 1? A explicação de pecador. Pecador é aquele que está propenso continuamente à ira de Deus por causa dos seus pecados. Essa é a condição do pecador. Ele está debaixo do juízo de Deus por causa dos seus pecados. E aí, queridos, nós podemos dizer que ninguém, homem, anjo, ninguém, é suficientemente bom para pacificar a Deus. Pois ninguém tem um sacrifício propriamente seu que possa oferecer ao Senhor, pacificando com os homens, pacificando a sua ira. É interessante nós olharmos, na tradução a gente não consegue ver isso, quando ele diz assim, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer. Por isso era necessário que também o sumo sacerdote tivesse que oferecer. É interessante nós observarmos a diferença aí da conjugação verbal no original. O primeiro oferecer dá a ideia de continuidade, a ideia de uma ação que é repetida várias vezes, ou seja, os sacerdotes, sob a lei, foram constituídos para oferecer repetidas vezes os sacrifícios. Entretanto, na segunda parte do verso, que se refere a Cristo, o verbo oferecer aqui se encontra num outro tempo, num tempo passado, do grego, que é chamado auristo. E esse tempo no grego é semelhante ao nosso pretérito perfeito, dá a ideia de uma ação que foi feita no passado e concluída em tempo anterior, naquele mesmo passado. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o escritor enfatizando através dessas conjugações verbais que a oferta de Cristo, ao contrário da oferta de sacerdote, foi feita de uma vez por todas, e há um contraste entre elas, um contraste com essas ofertas que eram contínuas, a oferta única de Cristo. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer constantemente tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também o sumo sacerdote tivesse que oferecer uma única vez sacrifícios, dons e sacrifícios, a oferta pelo pecado. E aí nós estamos vendo a compatibilidade do que ele está falando com a singularidade do sacrifício que Cristo ofereceu. Se nós abrirmos Hebreus capítulo 9, verso 12, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Foi isso que Cristo fez, e era isso que aqueles sacerdotes que continuamente ofereciam demonstravam. Eles apontavam para aquilo que iria acontecer, iria se concretizar, e que já naqueles momentos, no momento anterior, no momento da lei, eles já eram alcançados pela promessa da restauração em Cristo Jesus. E aí o autor, ainda ressaltando essas diferenças
entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, é isso que ele vai querer mostrar, que essas coisas passaram. É interessante isso, porque onde o Evangelho se estabelece, aquilo que são sombras deixa de existir. E isso é bem amplo, porque vai muito mais além do que o escritor está dizendo aqui. E nós vamos perceber isso ao final da exposição. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. É interessante que essa declaração, querido, vai acarretar aquilo que nós estamos querendo demonstrar, ou seja, que o autor quer demonstrar. Percebam que essa sentença aqui é uma sentença muito singular. Por quê? Porque temos aqui uma condicional que é contrária ao fato que ela se refere. Isso significa dizer que o autor sagrado está dizendo que Cristo não está na terra, mas no céu. Quando ele diz assim, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Ou seja, essa condicional, ela está apontando para o fato contrário. Ele está dizendo assim, Jesus não está na terra. Aí ele continua, visto, nem mesmo sacerdote seria. Ou seja, se ele estivesse, ele não seria sacerdote, mas ele era um mau sacerdote. Percebam esse contraste. Ele não está na terra. Ele não é sacerdote aos moldes da lei, mas ele é sacerdote. O que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer que o santuário no qual Cristo serve como sumo sacerdote está no céu, não na terra. Durante o ministério terreno de Jesus, ele não poderia ser considerado pela lei sacerdote, pois ele pertencia à tribo de Judá, tribo que não se atribuía aos sacerdotes. Cristo, é isso que ele quer mostrar, Cristo não poderia ser um sacerdote aos moldes da lei levítica, do sacerdócio araônico. Por quê? Porque esses sacerdotes eram sacerdotes representativos, pois eles eram sacerdotes levíticos, e por causa disso eles eram imperfeitos. O sacerdócio levítico apresentava sacrifícios terrenos e visíveis, e por isso Cristo não podia ser um sacerdote terreno. Por quê? Porque o seu sacrifício não era terreno e era invisível. O autor aqui, ele quer ressaltar que os sacerdotes levíticos ofereciam dádivas que eram prescritas pela lei. E com isso, o autor não está sugerindo que Cristo não poderia apresentar sua oferta de uma vez por todas no Calvário, mas que a sua oferta diferia, era diferente daquela prescrita pela lei, apesar de a lei apontar e representar essa oferta. Por isso ele não poderia ser sacerdote. E se estivesse na terra, não seria. Calvino tem algo interessante a acrescentar aos nossos corações quando ele diz, eu quero reproduzir literalmente. Ele diz assim, devemos sempre defender essa verdade. Enquanto o apóstolo está descrevendo a morte de Cristo, ele não faz isso com base em seu ato externo, e sim em seu resultado espiritual. Ele sofreu a morte como todos os homens, mas foi como sacerdote que fez a expiação pelos pecados do mundo, e de uma forma divina. Externamente ele derramou seu sangue, sim, mas foi interna e espiritualmente que operou a purificação. Em síntese, ele morreu na terra, mas o poder e a eficácia de sua morte vieram do céu. Essa é a grande diferença. É por isso que o autor está batendo todo o tempo nessa questão. Ao dizer que os sacerdotes oferecem dádivas conforme a lei, o autor quer mostrar que Cristo não é sacerdote enquanto o sacerdote levítico existir ou persistir. Ou então,
já que ele não oferecia sacrifícios, né, que esses sacrifícios, postos pela lei, cessaram quando Cristo surgiu. Há duas possibilidades aqui, implicações aqui, e eu quero repetir. Tá? Cristo não é sacerdote enquanto o sacerdócio levítico sob a lei persistia. Tá? Uma vez que a função do sacerdote era oferecer sacrifícios. Ou que os sacrifícios da lei cessaram. Então logo Cristo surgiu. Haveria essas duas possibilidades naquilo que nós estamos vendo aqui. Mas seria impossível nós privarmos a Cristo da honra do sacerdócio. E não teria outra situação a não ser entender, admitir que com Cristo a ordem levítica chegou ao fim. Era isso que ele estava querendo mostrar. Por quê? Porque Cristo é o verdadeiro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto o sacerdócio levítico persistisse, Cristo não poderia ser considerado sacerdote. Porque ele não oferecia sacrifício como sacerdote. Então, por implicação, nós diríamos que Cristo não é sacerdote. Mas não é isso. Cristo é o supremo sacerdote. E aí nós vemos duas instituições sacerdotais. Uma segundo a lei e a outra segundo a graça de Deus. Uma apontando para a outra. Na realidade, as duas representavam uma única, ou seja, representavam o mistério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não oferecia sacrifícios como a lei, não oferecia um cordeiro ou ofertas como o sacerdote ia diante lá dos santos, entrava no tabernáculo e oferecia. Não fazia isso. Por quê? Porque o seu ministério era espiritual e aquelas coisas representavam esse ministério espiritual. Olha que interessante. Nós podemos chegar a uma conclusão lógica, tá? Bem lógica. Todas as vezes que nos apropriamos dos princípios da lei, que foram abolidos em Cristo, ou seja, lei civil, lei cerimonial, nós estamos rejeitando a Cristo. Vocês entendem isso? Nós tínhamos lá o Evangelho na sua infância, nós vamos ver isso, rudimentos. O Evangelho estava sendo trazido, a palavra de Deus estava sendo revelada, apontando para aquele que viria, a todo um caminho a ser percorrido. E aí, quando chega a maturidade, a plenitude, essas coisas são deixadas de lado, elas deixam de existir. É um princípio natural. É um princípio natural. Às vezes eu olho as minhas fotos, eu nem lembro que eu era criança. Por quê? Porque eu estou na idade adulta. A gente nem lembra que era pequenininho, como a Laura, como o Samuelzinho, as crianças aqui da igreja, a Helena. Nós não lembramos. Por quê? Porque essas coisas ficaram para trás. A gente não age como essas crianças agem. Por quê? Porque essas coisas ficaram para trás. Porque nós chegamos à idade adulta. É o mesmo princípio aqui. O Evangelho foi dado de forma rudimentar, de forma elementar, em seu início foi progredindo, e o seu progresso, o seu desenvolvimento, aquelas coisas foram sendo deixadas. Por quê? Porque era a maneira como nós, naquele momento, poderíamos visualizar aquilo que Deus tinha para nós. Nós não iniciamos o ensino com os nossos filhos, nas disciplinas seculares, no caso da matemática, ensinando diferencial, o limite.
Nós começamos lá com o princípio básico, juntando as pedrinhas. Uma pedrinha mais outra pedrinha, quando dá 2. Não é assim? É dessa mesma forma que o Evangelho nos foi dado. E nos foi dado segundo as nossas possibilidades. É isso. Não é isso que a gente vai ensinando a criança segundo as suas condições, suas possibilidades. Foi dessa forma que nós fomos conduzidos até hoje como Igreja de Cristo. Percebam a lógica aqui por trás do que o escritor de Hebreus está dizendo. Todas as vezes que nós nos apropriamos dos princípios da lei que foram abolidos em Cristo, ou seja, a lei civil, a lei cerimonial, porque a lei moral permanece, nós estamos rejeitando a Cristo. Abram Gálatas capítulo 5, versos 3 e 4. É interessante, esses dias eu estava ouvindo na internet uma pregação que alguém colocou, conhecido meu, nosso, é um pastor presbiteriano, Paulo Júnior. Paulo Júnior é um pastor batista que está pregando a fé reformada. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Vinac. Ele até nos convidou para pregar na igreja dele. Aí provavelmente nós devemos ir. E uma coisa interessante que eu achei muito jóia, ele falando sobre as seitas. Ele disse: as seitas, a característica de todas elas é destruir Cristo. Muitas delas até dizem que aceitam a Cristo e tal, mas umas não reconhecem que Ele é Deus, outras não reconhecem que Ele é homem. E ele foi começar a dar várias demonstrações de que variadas seitas ou variadas religiões se dizem cristãs, mas rejeitam a Cristo. Ele até citou o texto de João, quando diz ali que deveríamos provar os espíritos, porque Cristo veio em carne. Às vezes não há uma oposição direta a Cristo, mas eles sempre vão quebrar essa glória de Cristo. E é o que nós estamos vendo aqui. É o que nós vemos lá no livro de Gálatas. Os judaizantes, não, vocês realmente, Cristo é suficiente e tal, mas vocês precisam, para se tornarem perfeitos, fazer isso, se circuncidar, seguir a lei. Ele citou até o ramo pentecostal, interessante, né, o pentecostal, que enfatiza a ação do Espírito Santo. E aí ele mostrou muito interessante, gostei muito da aplicação dele. Olha como eles ofendem a Cristo. Porque eles estão exaltando o Espírito Santo, mas a Escritura diz que o Espírito Santo exalta quem? A Cristo. Quando ele vier, ele vai falar a respeito de mim. É dessa forma que Satanás, ele, de forma, vamos dizer assim, astuta, ele consegue nos enganar em relação à fé. Paulo vai dizer: de Cristo vos desligastes, vós que procurar justificar-vos na lei, na graça decaíste. Abra Colossenses capítulo 2, versos de 20 a 23. O texto que nós citamos, terminamos a nossa pregação do domingo passado nele. Diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. E o que Paulo está chamando de rudimentos do mundo? O quê? Aí ele lá nos versos anteriores, ninguém vos crie confusão, Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23, ninguém crie confusão por causa de sábado, lua nova, dia de festa, nada disso. Essas coisas são rudimentos do mundo. Sabe o que significa rudimentos do mundo?
inicial, básico. Rudimento significa aquilo que é inicial, significa aquilo que é básico, significa aquilo que é incompleto. É dessa forma que nós devemos olhar ali para as cerimônias, para os rituais do Velho Testamento, porque eles apontam para Cristo, trazê-los de volta, trazer esse pensamento de volta. É rejeitar Cristo. Olha o que ele continua a dizer: porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Lembra na pregação que nós fizemos aqui, domingos anteriores, que nós citamos número 19? Aqueles rituais extensos, prolongados, em que o sacerdote ia, sacrificava o animal, o sangue caía, aí tocava-se fogo, aí um pegava na cinza, e aí pegava aquela cinza e limpava, e aí a pessoa vinha e se purificava, e todas as pessoas nesse processo de purificação, de oferecimento de oferta, eram manchadas por causa do pecado. Essas coisas apontavam para quê? Apontavam para Cristo, porque era o único que teve contato com o pecado e não se contaminou. Tudo apontava para Ele. Se nós voltarmos a essa ideia de acharmos que temos que nos purificar com determinados elementos que são externos, nós estaremos abandonando a Cristo. Se acharmos que o poder de alguma coisa está sobre o óleo que unge, sobre a água que bebe, nós estamos abandonando a Cristo. Olha o que o texto continua dizendo, de Colossenses capítulo 20, agora no verso 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque que estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito e aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, que todavia não tem valor algum contra o pecado. Ou seja, será que aquelas pessoas ficavam purificadas porque se lavavam no Velho Testamento? Será que aquele sangue que era derramado ali de bodes e de touros e de cordeiros purificava? Não! Eles ali estavam sendo purificados representativamente pelo sangue de Cristo. E todas aquelas coisas apontavam para aquele que haveria de vir. E nessas coisas eles contemplavam aquilo que era invisível e que é eterno. Mas olha que interessante, nós somos, não é a nossa natureza a gente se voltar para essas coisas e não para quem elas apontam. Atribuir a essas coisas o poder que somente Deus pode ter. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versos de 2 a 3, a respeito disso. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém o entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Todas as vezes que nós nos apropriamos de uma justiça que não é a justiça de Cristo, nós estamos nos alejando de Cristo. Nós estamos rejeitando a Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, verso 8 e 9, ele dá um extenso currículo a respeito de si mesmo. E aí ele diz que, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Aquilo que ele tinha de melhor, ele reconhecia que era lixo. Ele está falando que todos aqueles sacrifícios, todas aquelas cerimônias que foram prescritas por Deus,
que representavam a graça do Evangelho manifestada em Cristo. Mas quando nós nos voltamos para essas coisas pura e simplesmente externas e colocamos nosso coração e não fazemos essa ligação com aquilo que é espiritual, Paulo está dizendo que tudo isso não tem valor algum. Circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseu, não tem valor algum para ganhar a Cristo. E olha o que ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Não é aquilo que vemos, mas aquilo que não vemos, Cristo em nós. É lógico que a nossa vida deve reproduzir aquilo que não se vê, mas não é isso que está sendo falado aqui. Por isso é um fator estranho ao Evangelho, quando buscamos a Cristo por meio de coisas externas. Olha o que o verso 5 vai dizer: os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado em Deus. O autor de Hebreus está dizendo que essas coisas, o sacerdócio levítico e todas as ordenanças relacionadas a ele, bem como o tabernáculo, o santo dos santos, são cópias e reflexos do que está no céu. E eu gostaria de trazer uma imagem interessante sobre isso. Eu me lembro do tempo que nós estivemos em Roraima, e a família ficou separada por 6 meses. Davi e Simone vieram para o Rio, e eu, Lucas e Israel, ficamos lá. 6 meses. Isso por causa de uma operação que o Davi tinha. E a Simone veio embora. Eu tinha uma foto dela que carregava comigo, e nós conversávamos constantemente por telefone. A conversa era melhor do que a foto, apesar de ver a sua beleza ali na foto. Mas nada se comparava ou se comparou com um dia que toda a família ficou junta de novo. No Velho Testamento é mais ou menos assim. Os crentes no passado, eles eram confortados pelas fotos, sinais e sombras, e pela conversa ao telefone, as ações portentosas de Deus demonstrando a sua existência, reafirmando e relembrando o pacto com o seu povo. Entretanto, queridos, nada se compara com a plenitude dos tempos em Cristo. O que vivemos hoje, ainda que incompleto, e o que veremos depois, no porvir, excede todo entendimento. Excede até mesmo a compreensão dos irmãos ali no Velho Testamento. Esse exemplo que eu dei da minha família é um exemplo que não é perfeito, tá? Mas já me dá uma noção do que o autor sagrado está falando. Eu não queria voltar àquele tempo lá em Roraima em que tivemos que passar por isso. Olhando para trás, eu sinto a dor da separação, mas não foi tudo ruim, não. Foi um tempo também de alegria, só nosso. Lucas, Israel e eu. A gente fala desse tempo, eles sentem saudade. E fala com um sentimento de gratidão no coração, apesar da família estar separada. E por quê? Porque nós estávamos satisfeitos com o que Deus estava fazendo em nossas vidas, confiando na providência divina, sabendo que Ele estava nos conduzindo conforme a sua vontade, para a sua glória, para um momento posterior em que a situação do Davi ficaria melhor e toda a família estaria junta, agora mais unida do que antes. Queridos, o que eu estou querendo mostrar com esse nosso exemplo é que o autor sagrado está dizendo que o genuíno culto divino não consiste em cerimônias legalmente instituídas. E assim, os sacerdotes levitas
ao exercerem sua função, só possuíam uma sombra e uma cópia de segunda mão, a qual é inferior ao original, mas que naquele momento era tudo que eles tinham e representava a glória do Evangelho ali no Velho Testamento, pela incapacidade deles alcançarem coisa maior naquele momento. O culto ali no Velho Testamento, contido nos antigos sacrifícios, não era necessário, porque estava visualizando algo mais elevado, ou seja, estava visualizando a verdade celestial. Olha o que ele diz aqui: assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. E essa passagem aqui se encontra lá em Êxodo 25:40. O autor sagrado está usando isso para mostrar que todo culto prescrito pela lei não era nada mais que um quadro que prefigurava o que nós estamos vivendo hoje, que nós vamos viver eternamente. Porque isso aqui também é uma figura daquilo que nós vamos viver eternamente com o Senhor. É um quadro que prefigurava o espiritual em Cristo. E todas essas coisas ali no tempo da lei aguçavam a fé dos crentes em quem? O mediador, que é Cristo. Por isso que a lei aponta para Cristo. Porque só Ele pode cumprir a lei. Só Ele pode agradar a Deus em tudo. Jesus entrou no santuário celestial, na presença de Deus. Os sacerdotes serviam a Deus no tabernáculo construído por mãos humanas, por Moisés. E esses termos que nós temos aqui, figura e sombra, significam cópia e reflexo do original celeste. Nós recebemos a imagem mental do original celeste, projetada em uma sombra sobre a terra. É isso que eles estão dizendo. Os sacerdotes que serviam no santuário deveriam entender essas limitações, que a estrutura do tabernáculo era apenas uma cópia, que os sacrifícios eram apenas sombras. E aí nós vamos perceber no capítulo subsequente aqui em Hebreus, o autor esclarecendo o significado desses sacrifícios aqui, que ele diz no verso 8, no capítulo 8, 11, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24 e 10, 1 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a Ele superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: coisas físicas estão sendo purificadas por meio de coisas físicas, coisas espirituais se purificam por meio de coisas espirituais. Como se ele estivesse dizendo isso. Olha o que o capítulo 10, verso 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após ano, perpetuamente eles oferecem. Ou seja, eles representavam o que Cristo estava fazendo, o que Cristo ia fazer. Ele entrou no santuário celestial e sua contraparte terrestre era o antigo tabernáculo que Moisés erigiu. E erigiu conforme o modelo que foi mostrado. Cristo entra no santuário maior e mais perfeito, que não é dessa criação, e lá Ele intercede por nós. Olha o que Hebreus capítulo 9, verso 11 diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O que nós temos aqui, queridos, é uma representação de algo invisível que Cristo fez. E nessa mesma perspectiva que nós estamos vendo aqui, e quando nós violamos
essas representações, mas na realidade estamos violando aquilo que é espiritual. E nós vamos perceber, queridos, a partir de Hebreus capítulo 9, verso 11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Essa é uma fonte de conforto para nós crentes, porque nós sabemos que nosso sumo sacerdote celestial intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Quando nós estamos em Cristo, quando somos seus filhos, nós podemos ter a certeza que não existe limite ao perdão, para a misericórdia de Deus. Por isso, aqueles que tomam a graça de Deus de forma leviana, trazem sobre si tamanha destruição. Verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é. Quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Embora o contraste que foi feito até agora em relação ao sacerdócio levítico de Cristo, a ênfase agora se volta para as alianças. A antiga aliança do Sinai e a nova aliança. E é interessante que o capítulo 7, verso 22, ele introduz esse conceito da nova aliança, que até aquele momento ele não tinha introduzido. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador, superior à aliança. O seu ministério, o seu sacerdócio está relacionado a uma aliança superior. E o autor está pronto para explicar as implicações dessa nova aliança, que é superior à antiga. E agora, o que nós estamos vendo? O autor sagrado sustentando que o sacerdócio de Cristo é muito mais excelente, visto que ele é intérprete e mediador de um pacto superior. E por causa disso é justo que Moisés e Arão cedessem espaço, cedessem lugar a Cristo, como um vulto mais superior, pois o Evangelho é uma aliança muito mais excelente que a lei. E quando ele fala em lei aqui, ele está se referindo às leis cerimoniais. Foi isso que João Batista fez, não foi isso? Ele começa anunciando o reino de Deus. E o ministério dele acaba quando Cristo inicia o céu. Esse ministério da lei acabou no momento em que Cristo assumiu o seu ministério. E o que ele diz? Convém que ele cresça e que eu diminua. A morte de Cristo é um sacrifício muito mais nobre do que as vítimas sobre o regime da lei. Quando o autor fala que as bases do novo pacto repousam em superiores promessas, nós devemos entender que nossos pais que viveram sobre o regime da lei, a eles foi ministrada a mesma esperança de vida eterna e de igual maneira receberam a mesma graça de adoção. Portanto, sua fé incontestavelmente repousou sobre as mesmas promessas. O que vai mudar, como Calvino vai dizer, é a referência à forma e não à substância. Embora Deus prometera a eles a mesma salvação que a nós é prometida, nem a forma, nem a natureza da revelação são as mesmas que nós temos hoje. Na antiga aliança, os sumos sacerdotes serviam como mediadores entre Deus e os homens. Eram mediadores com base na aliança antiga, mas essa se tornou obsoleta. A nova aliança toma lugar, como nós vemos aqui, no finalzinho do capítulo 8, quando ele diz, nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
E o autor, nos versos seguintes, ele vai explicar por que a nova aliança é superior. E aqui ele vai falar que ela está sustentada em promessas superiores. Por implicação, querido, as promessas feitas por Deus ao seu povo eram inadequadas. Essas promessas foram feitas juntamente com a lei de Moisés. Abram Romanos capítulo 10, verso 5. Eram inadequadas porque eles eram representativas, porque elas apontavam para aquilo que é perfeito. Olha o que a Escritura diz. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem era capaz de viver a partir da sua própria justiça? Quem era capaz de cumprir com plenitude as exigências da lei? Porque o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Essa é uma promessa. Quem era capaz? Somente um homem foi capaz de cumprir com plenitude as exigências da lei. Quem? Cristo, o Filho de Deus. Por isso a lei aponta para Cristo, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse é o alvo de toda a lei. A lei aponta para Cristo. Esse é o propósito, esse é o objetivo, essa é a finalidade da lei. Apontar para aquele que é o mediador, o Senhor, aquele que vai assumir o nosso lugar e vai nos tornar inculpáveis diante de Deus pelo cumprimento das exigências que a lei impõe. E por que superiores promessas? Porque a nova aliança inclui a lei de Deus colocada na mente e escrita no coração do seu povo. O ensino do conhecimento do Senhor e o perdão dos seus pecados. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Percebam, queridos, que em Jeremias capítulo 31, eu não vou ler todo esse texto. Jeremias, abram aí Jeremias capítulo 31, versos de 31 a 37. Nós temos essas palavras descritas aqui pelo escritor de Hebreus. E é interessante que ela surge numa situação de quê? De pecado do povo. E o que nós estamos vendo aqui é um convite de graça. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor.
pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Promessa de graça, é um convite de graça. Essas são as promessas superiores, as promessas pelas quais a lei apontava, porque apontava para Cristo. E por que apontava para Cristo? Porque apontava o pecado do mundo, mostrava que o homem era devedor eternamente diante de Deus. E essa nova aliança, baseada na graça de Deus, é aquela em que o Senhor Jesus assume o nosso lugar e imputa os seus benefícios àqueles a quem Ele quer bem. Ou como temos traduzido na nossa Bíblia, aos homens de boa vontade. É uma tradução meio ambígua para nós. Porque judicialmente seria possível alguém assumir a penalidade de uma outra pessoa. Isso seria possível na lei. Não se faz isso. Mas haveria uma possibilidade. Mas essa possibilidade só seria possível se o juiz assim permitisse. Eu permito que você assuma o lugar de fulano de tal e receba sobre si as penas que se recaem sobre ele. É graça. É graça. É a graça de Deus. Abram Gálatas capítulo 3, eu gostaria de encerrar com esse texto, versos de 11 a 14. A lei vai dizer que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A graça de Deus vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo morreram para o mundo e estão agora debaixo da proteção e da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar dos seus pecados, apesar do que tenha cometido, apesar da vergonha que tenha pronunciado com relação ao Evangelho. Percebam que isso não é uma graça barata. A seriedade da graça de Deus. Porque Paulo, lá em Romanos capítulo 6, ele vai falar como nós vamos pecar se morremos por pecado. E essa graça de Deus, o oferecimento ao perdão ao pecador, vai demonstrar e vai redundar a tristeza que conduz ao arrependimento. É isso que vai mostrar a graça de Deus na vida do pecador. O verdadeiro arrependimento, a vergonha e a confissão do pecado, e não abandono desse pecado. Gálatas capítulo 3, versos 11 a 14. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse a gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos, só existem duas maneiras de se abraçar a vida nesse mundo. E você pode estar numa igreja reformada, você pode estar onde você quiser, numa igreja pentecostal, qualquer tipo de igreja. Ou você abraça a graça de Deus que é oferecida aos seus filhos. Ou você quer justificar a si mesmo pelas suas obras e ter isso para apresentar diante do Senhor e ser completamente rejeitado por Ele. Não tem como. Somente são só esses dois caminhos. Ou nós aceitamos a graça de vida que o Senhor nos dá por meio do seu sacrifício, ou então tentamos nos reconciliar com Deus através dos nossos méritos. E quando nós fazemos isso, quando nós tentamos nos justificar pela lei, nós estamos rejeitando a Cristo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai.